Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês neste tipo ao vivo estendido de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo. Não se esqueça da Loja Assombrada e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E vamos para o relato de hoje, o primeiro relato de hoje, na verdade, que é este daqui. As inúmeras aparições da mulher de branco naquela casa. Então, aquela casa era assombrada pela mulher de branco? Vamos ver. Olá, Ana e assombrados, eu sou o fulano. Acompanho vocês há mais ou menos... Não, eu acompanho vocês mais ou menos desde 2014, quando começou o canal. Porém, nunca mandei nenhum relato. Bom, todos os nomes estarão trocados para preservar a identidade. E hoje eu resolvi fazer uma coletânea de relatos de diversas pessoas conhecidas a respeito de uma mulher de branco que aparecia em uma rua onde eu morei há quase 10 anos. Não, em uma rua onde eu morei acho que por quase 10 anos, na cidade de Maceió. Nessa rua existe uma casa onde morava... existe uma casa... Cadê? Nessa rua existe uma casa onde morava um casal. O marido trabalhava e a mulher nunca queria ficar sozinha naquela casa. Até em dias de chuva, à noite, ela ficava na calçada, esperando o marido chegar. E ninguém entendia o porquê disso. Depois, esse casal se mudou para outro estado e a casa ficou vazia por muitos anos. E foi durante esses anos que os diversos relatos da aparição de uma tal de mulher de branco, magra e loira, ficaram populares. Minha mãe e eu até apelidamos de a Casa da Mulher de Branco. Então vamos ver os vários relatinhos, né? É quase uma coletânea aqui sobre a mesma aparição. Relatos de Joaquim e Ana. Em frente a essa casa, do outro lado da rua, tinha uma outra casa que pertencia à família do seu Joaquim e da dona Ana. Certo dia, uma pessoa dessa família, que eu não me recordo se era a própria dona Ana ou uma família dela, ou uma filha dela, digo, estava lá varrendo a calçada e ela escutou do outro lado da rua alguém também varrendo a calçada. Ela ficou apavorada porque não tinha ninguém. Foi para dentro de casa e fechou o portão. E logo em seguida ela escutou do outro lado da rua alguém também fechando o portão. Certa vez o seu Joaquim subiu no muro para fazer algo que eu não me recordo e quase caiu, porque na casa do outro lado da rua tinha uma mulher de branco. Ainda falando da família do seu Joaquim, até a sua neta, que na época era um bebezinho, via a tal da mulher. Às vezes, quando alguém estava com a bebê no primeiro andar, que tinha vista para a rua, ela começava a se incomodar, chorar e ficava tentando mudar o olhar para outro lado que não fosse na direção daquela casa. O que dá a entender que a criança estava vendo algo na casa, algo que a assustava. Nossa, então o seu Joaquim ele quase caiu do muro porque ele viu essa mulher de branco lá na outra casa, é isso? Mas interessante esse negócio da mulher fazer um som aqui e o som ser repetido ali na frente. O som de varrer, o som de varrer, o som de fechar a porta, o som de fechar a porta. Isso já me soa algo, né? Próximo. Relatos de Cristiane. À esquerda da casa que avistavam a mulher de branco, vivia um casal. Que o marido não vai ser relevante na história, mas chamarei a esposa de Cristiane. A casa da Cristiane tinha um portão com várias frestas, então dava para ver tudo que tinha do lado de fora. Uma vez, por volta de meia-noite, mais ou menos, a Cristiane viu, do lado de fora da casa, na calçada, uma mulher loira, magra, com um vestido branco. Cristiane achou estranho, mas pensou que fosse uma vizinha, porque tinha uma vizinha com essas características físicas, assim, com características semelhantes. No outro dia, Cristiane perguntou à mãe dessa vizinha se a mesma estava lá, naquele horário da noite, e a mãe dela disse que não, que ela estava em casa nesse horário, provavelmente já dormindo. Nessa rua, todas as casas são juntinhas. São juntinhas umas às outras.
separadas por duas ou até uma única parede. E a casa da Cristiane era justamente colada com a casa das aparições. E um detalhe, como essas duas casas nem mesmo tinham muro separando os quintais, acredito eu que os primeiros donos eram parentes e nunca se preocuparam em fazer um muro. Certo dia tinha faltado coloral para fazer a comida e a Cristiane pediu para a filha dela ir comprar o coloral na venda. A filha de Cristiane, que já conhecia as histórias da mulher de branco, mas que não acreditava, chegou no lado do quintal da casa das aparições e debochou, dizendo: "Vizinha, tem coloral?" Nessa hora, um vento bateu bem forte, quase derrubou a menina. Que isso tenha servido de lição, porque não podemos debochar do sobrenatural. Nunca. Nossa. Bom, relato da Fernanda agora. Um dia, a Fernanda, que morava em outra rua, precisou passar por aquela rua para ir comprar ovos na venda. Ela nunca tinha ouvido falar das histórias da tal da mulher de branco, já que era algo mais popular entre as pessoas que moravam naquela rua mesmo. Então a Fernanda foi, comprou os ovos e quando estava voltando, viu uma mulher de branco dentro daquela casa. E um detalhe é que a casa tinha uma área, por isso às vezes as pessoas avistavam ela lá dentro. Ela passou, viu a mulher e passou reto, sem dar muita bola. Quando um vento entrou por um ouvido e saiu pelo outro, mas isso não é possível. Quando um vento entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Nessa hora deu um arrepio nela e no fim das contas o susto foi tão grande que da meia dúzia de ovos que ela tinha comprado, restaram só 3 inteiros. Ela derrubou tudo, acho, no susto. Mas peraí, não é possível um vento entrar porque a gente não tem cabeça oca, gente. Então não é possível um vento entrar aqui e sair por aqui. Ela sentiu um vento e uma sensação estranha ali, Talvez o vento bateu assim de uma forma ou teve algum outro tipo de manifestação ali que deu a impressão que isso aconteceu ali, Um vento, um negócio esquisito. Tanto que ela assustou e derrubou os ovos e tudo mais. Mas foi depois de avistar essa mulher dentro de casa também. Relato agora da minha mãe. Uma vez minha mãe estava com uma amiga conversando próximo àquela casa, quando a maçaneta da bendita casa, que não morava ninguém, começou a girar sozinha. Nessa hora, a amiga da minha mãe deu um grito e saiu correndo de perto dela. De perto da casa, na verdade. Então, o relato final aqui é do Juliano. Como eu disse anteriormente, a casa ficou por anos vazia e certa vez os donos da casa ofereceram ela para um parente chamado Juliano, para ele morar. Acredito eu que com um aluguel grátis. O Juliano foi com algumas pessoas olhar a casa, ver os cômodos e quando ele chegou no banheiro, disse que não queria a casa e pediu para sair de lá. As pessoas que estavam com ele acharam estranho, mas todo mundo saiu. Quando já estavam do lado de fora, ele contou o que aconteceu. Ele disse assim: quando eu entrei no banheiro, no vaso, tinha uma mulher de branco sentada, olhando para baixo. Ela estava sentada no vaso, coitada. Por que ela estava no banheiro? O que aconteceu? Bom, a conclusão disso tudo. Então é isso, Ana e Assombrados. Todos os relatos que eu consegui me lembrar, porque existem muitos outros que eu não me recordo tão bem agora, mas todos esses relatos contados aí ocorreram até o ano de 2017, que foi quando eu me mudei e fui morar no interior do estado. Quando saí de lá, estava morando há pouco tempo uma mulher naquela casa, mas eu não sei que fim que deu essa história. O que eu descobri é que antes dali ser uma casa, era uma igreja evangélica. Então eu não sei se tem algo a ver. Desculpa pelo relato ter ficado muito longo, porque eu queria coletar muitos pontos da história e eu gostaria de saber a opinião de todos os assombrados nos comentários. Eu estarei lendo todos. Um beijo para você, muito obrigada. É interessante porque é sempre uma mulher vestindo uma roupa branca,
o que a gente pode pensar num espírito, que tá sempre com a mesma roupa, tá sempre meio perdido por ali. Muitas pessoas viram, ela tá relacionada à casa, ela tá sempre ali. O que é estranho, esse lance dos movimentos, que ela fez o movimento, né, de varrer, a mulher varreu. Fez o movimento de fechar a porta, ela escutou fechando a porta. Por que essa repetição, esse espelhamento? Pensando aqui na possibilidade de uma abertura para uma outra dimensão, que não seja um fantasma, mas alguém vivendo ali numa dimensão paralela. Mas a pessoa não troca de roupa? Não, se for uma dimensão paralela, ela tá sempre de branco, né? Estranho isso daí também seria. Aí o rapaz viu a mulher naquela casa sentada no vaso no banheiro. Teria que investigar, talvez seja realmente um espírito que está preso ali, por qual motivo eu não sei. E antes de ser uma igreja evangélica, o que era ali? Não sei se isso teria relação com a igreja, mas às vezes antes de ser igreja, já tinha acontecido alguma coisa, já tinha alguma coisa ali. Por que essa mulher veste branco? É uma camisola? É um vestido de noiva? Não deve ser um vestido de noiva, senão eles iam talvez identificar. Não sei, tem que ser mais investigado, né? Eles iriam investigar, não, eles iriam identificar. Foi isso que eu falei? Ai, não sei mais o que eu falei. Mas, não sei, deixem a opinião de vocês. E aí, o que vocês acham? O que vocês acham que era essa mulher de branco nessa casa? Várias aparições, hein? Várias testemunhas. Curioso caso da mulher de branco. Então, vamos para o próximo relato. Que, meu Deus, eu vou ter que selecionar para ler aqui, porque é tipo uma escrita cinza clarinha no fundo branco, não dá para ler. Tem que selecionar para ler. A figura em minha cama é este relato. Oi, Ana, me chamo Fulana, tenho 19 anos e eu vim lhe trazer um relato. Esse se encontra com os poucos nomes trocados. Desde sempre, nunca tive uma vida muito fácil. Minha mãe se separou do meu pai por ele ser usuário de drogas e a agredir. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Ok. Minha mãe sempre foi muito católica, mas eu sempre tive uma certa curiosidade que não era muito bem aceita pela comunidade católica. Desde pequena, eu comecei a estudar sobre as religiões. Primeiro a Wicca, depois todos os tipos de catolicismo e depois o espiritismo. Me encontrei de uma forma no espiritismo que não tem nem explicação. Tudo isso com apenas 12 anos. Nessa época, comecei a desenvolver uma mediunidade empática. Eu conseguia sentir as energias das pessoas à minha volta, etc. e tal. Com 13 anos, comecei a estudar sobre o dom que eu tenho. Entrei na área da meditação e até na mesa branca. Em todos os meus estudos sobre os chakras, o que mais me chamou a atenção foi o chakra frontal, mais conhecido como terceiro olho. Eu acho que já ouviram falar. Este não é muito aceito pelas religiões básicas. Pesquisei de várias formas como desenvolvê-lo e logo consegui. O meu dom, que antes já era insuportável, naquela época se tornou um inferno tê-lo. Eu via espíritos, eu via obsessores e muito mais. Eu sentia a dor até dos animais. Eu sentia a dor física, emocional e psicomental das pessoas. O que é psicomental? Fiquei com o meu terceiro olho aberto por 1 ano quase. Consegui fechá-lo por meio de uma meditação em conjunto com as minhas irmãs do centro espírita. Como disse, consegui fechá-lo, mas não por completo. Ainda conseguia ver os vultos dos obsessores e dos espíritos dos mais diversos tipos. Ainda conseguia sentir as dores físicas, mentais e psicomentais das pessoas, mas apenas quando eu queria. Não muito tempo depois, comecei a ver uma pessoa deitada comigo. No começo, pensei que fosse apenas a minha mãe, que às vezes saía de sua cama e dormia comigo por causa do pouco espaço que ela ficava dormindo entre os meus 2 irmãos.
Bom, com o tempo percebi que não era ela, mas nunca tive coragem de olhar. Até que numa noite eu acordei exatamente às 13h33 da manhã. Eu acordei assustada, peguei meu celular, vi a hora e naquele momento eu gelei. Coloquei meu celular debaixo do travesseiro, olhei de relance assim entre o canto da cama e lá estava aquela criatura dormindo comigo. Era preta, deformada e estranha. Ai, credo! Com medo eu fechei os olhos, mas logo senti uma mão fria segurando o meu queixo e virando, fazendo o meu corpo inteiro se virar junto com a minha cabeça e se estremecer de frio. Aquela criatura falou. Ela falou o seguinte: olhe para mim, não tenha medo. Preciso de você sã. Eu abri os meus olhos e lá estava a criatura, em frente a mim. Mas uma coisa mais estranha do que aquela criatura era que eu não estava no meu quarto. Eu estava em uma sala azul, com as paredes todas desenhadas com flores. Uai. Logo vi aquela criatura sinistra se transformar em um homem lindo, de aparência russa, sabe? Aqueles caras loiros com olhos verdes, com aparência máscula. E ele era tão lindo. Quando terminara de se transformar, me disse: agora você pode ficar com menos medo, por favor? Ah, tá. Agora você pode ficar com menos medo, por favor? Estou usando a minha forma de corpo desta vida para que não fique com medo. Eu, gaguejando, respondi: não vou ficar com medo não, se não me machucar, né? Eu não vou ficar com medo se não me machucar. Mas assim tá ótimo, tá lindo, adorei. Sim, pode continuar aparecendo assim na minha cama. Ai, brincadeira, gente, eu brincando com os assuntos de espírito. Vamos lá. Meu Deus. Ai, os espíritos falam, não dá pra coisar com a quinta série de certas pessoas. Bom, continuando. Então eu falei, tá, eu não vou ficar com medo se você não me machucar. Ele riu e começou a dizer que queria que trabalhássemos juntos e começou a explicar o que eu deveria fazer. Não me entenda errado, não era trabalhos como macumba e essas coisas. Era apenas para pesquisar sobre uma coisa e duas pessoas que ele não me permitiu nem falar sobre os gêneros delas. Por isso, nem vou citar nomes fictícios. Ok? Enfim, pesquisei sobre o que ele havia me pedido e esperei para que ele me levasse novamente para a sala azul. Novamente acordei 13h33 da madrugada e o vi. Ao ver aquela sombra preta, desfigurada, não senti o medo que havia sentido nas primeiras vezes, porque agora já não era totalmente desconhecido. Por mais esquisito que fosse, já não era mais desconhecido. A gente teme o que é desconhecido. Para resumir, ele me levou para a sala azul de novo e lá conversamos, e eu lhe dei as respostas que eu encontrei. Na despedida, ele me falou algo que me surpreendeu muito. Ele disse assim: adeus, minha doce e querida alma gêmea. Nos encontraremos logo e vamos ser muito felizes juntos. Mas, por favor, guarde o meu nome, que eu não vou dizer por motivos óbvios. Ah, mas fala só pra mim. Não, acho que não pode, ela não pode falar. Voltei assustada, mas levantei correndo da cama para escrever o seu nome. É um nome muito grande, mas por incrível que pareça, eu sabia como escrever. Ele nunca parou de vir me visitar todas as noites. Eu acordo e ele tá lá, a sombra escura e estranha, parada, como se não estivesse viva. Mas não tá, eu não sei, né? Não, tipo parado, na verdade como se não estivesse viva, é assim, é parado, não se mexe, nada. Eu fico observando a figura, mas quando tento tocá-la, a sombra some. Já ouvi relatos de que casais que morreram juntos e se amando, quando eram mais novos, sonhavam com seus parceiros. Então até aqui é normal. Mais ou menos. Não é muito comum.
Mas por que ele some todas as vezes que eu tento tocá-lo? Porque não tá na mesma vibe aqui, né? Na mesma... Não tá aqui de verdade. Quer dizer, tá, mas não tá, né? E tá em outro. Mas, enfim. Ele está me espionando? Ele está por perto? Como? Será que quando ele quis dizer que ficaríamos felizes juntos, ele quis dizer felizes na morte? Ele tá morto? Mas deve estar, né? Vivo não tá, gente. Ele não tá ali fisicamente, pelo menos nessa dimensão. Se ele está morto, como ele sabe que em breve eu vou estar morta também? Não, acho que ele não quis dizer isso. Espero que minhas especulações estejam erradas e ele esteja vivo. Mas como que ele vai estar vivo, gente? Você acha que ele tá vindo em corpo astral? Até porque não quero morrer sem ter as respostas que eu desejo ter. Calma lá. Então você tá achando que ele está vindo no astral e ele tá vivo em algum lugar da Rússia, sei lá, por exemplo. Tipo, sei lá, em algum lugar do mundo. Ele tá lá e ele veio, mas como que ele aparece em sombra, depois ele vira e ele está se mostrando, não tá vivo, eu acho. Quer dizer, digo assim, agora. O que eu entendi é que talvez vocês tenham aí alguma coisa da vida passada, mas ele está vindo em espírito, não sei porquê, que ele tá ali, que ele... E é o que ele tá dizendo é que talvez... Ele vai... Mas quantos anos você tem? Que ele vai reencarnar ainda? Mas daí a diferença de idade vai ser muito grande, talvez. Não sei. Aí vai demorar um pouco. Que aí vocês vão ficar juntos. O que ele falou aqui, ó? Adeus, minha doce querida alma gêmea. Nos encontraremos logo e vamos ser muito felizes juntos. Mas, por favor, guarde o meu nome. Tá, mas da forma que ele falou, de repente ele pode vir como um filho seu. E vocês vão ser felizes juntos? Porque dizem que a alma gêmea não é só um par romântico. Você pode ter uma alma gêmea que é ali um amigo, um irmão, mãe, filho, não, né? Já ouvi a respeito disso. Ou será que ele é um enganador? Não sei. Que pesquisa que ele queria que fizesse? Porque aí ele não conseguia saber dessas coisas sozinho, ele precisava de você para fazer uma pesquisa? E dar informação pra ele? É isso? E por que 3h33 da manhã? Né? Às 3 da manhã, o número 3, as manifestações com o 3. Já ouvi dizer também que não é coisa muito boa. Ele sendo loiro, do olho azul, e a gente já viu uns relatos aqui que, né, aparece dessa forma, às vezes bonitão, não sei, uma sombra escura e dismórfica. Ai, não sei como que vai. Sem forma, assim, meio esquisita. De repente vira um bonitão. E aí ele falou: agora você pode ficar com menos medo, por favor? Estou usando minha forma de corpo desta vida para que não fique com medo. Que vida? Da última vida que ele viveu ou que ele está vivendo? Ele é dessa dimensão? Ele é um homem de outra dimensão? Que quando que ele vai vir? Eu não sei, gente. É muita pergunta mesmo. Será que é em outra encarnação que vocês vão estar junto? Por que ele tá ali? Acho que, não sei, é interessante ele tá sempre por ali, apesar que você falou do negócio do terceiro olho, né, que você abriu, não sei, uma conexão, muitas coisas. Precisa ter mais detalhes, ter mais tempo com isso, procurar com uma pessoa que saiba investigar isso daí melhor, não sei se com regressão, com hipnose, com mediunidade, eu não sei, né, mas tem que investigar isso melhor, é difícil dizer, mas são muitas questões aí. Deixem suas opiniões com respeito, por favor. Próximo relato. Seria algo no corpo de minha mãe? Como assim? Vamos ver. Oi, Ana, Matheus e assombrados. No relato que venho trazer hoje... O relato, não sei, que venho trazer hoje é algo que aconteceu comigo e com a minha família quando eu era criança ainda. Pode ler sem medo, não haverá nomes. Quando eu e meus irmãos éramos crianças, na época eu tinha 9 anos e a minha irmã mais velha tinha 12 e o meu irmão caçula 5. A gente passou por um momento aterrorizante na nossa infância. Nós morávamos numa fazenda com os nossos pais. Lá moravam os meus avós, por parte de pai também, e os meus outros avós por parte de mãe. Lá moravam também os meus avós por parte de pai. E os meus outros avós por parte de mãe moravam na cidade, um pouco longe dali.
Certa noite, a minha família saiu para ir na casa desses avós para visitar e a gente costumava chegar só à noite em casa. Então, eram umas 8 da noite, a gente tinha chegado e encontramos a casa toda bagunçada e destruída, por conta que a filha de uma vizinha ali da fazenda tinha invadido a nossa casa e feito a maior bagunça e roubou coisas da minha mãe, revirou tudo pela casa toda, é isso? Ou revirou trigo pela casa toda, enfim. Então pensa, Ana, minha mãe vendo o estado da casa daquele jeito, aquela hora da noite. Ela ficou desnorteada e lembrando já que a minha mãe não gosta de bebida nenhuma e ela não bebe, tá? E o meu pai, ele bebe, mas aquele dia ele não tinha bebido. Minha mãe deitou na cama e começou a chorar, quando algo veio nela e ela começou a falar estranho, com uma voz mais grossa, mais sinistra e dizendo pro meu pai o seguinte: eu estou na bebida que você toma. Eu vou estragar a sua vida. Eu vou estragar a sua vida, vou estragar a sua família. E nisso meu pai, segurando ela na cama com tanta força, e ela revirava os olhos e dava risadas feias e falava que era o diabo. E eu com os meus irmãos, com trauma disso, né, que eu falei, fomos rezar. Nisso a gente saiu do quarto, fomos para a sala e lá a gente deu as mãos e ficamos girando na sala e orando alto por conta de tanto medo que a gente tava. Isso durou vários minutos, até que a minha mãe pegou no sono e acordou só no outro dia, sem lembrar de nada e sem saber o que aconteceu. Porém, Ana, hoje eu sei muito bem. Sei o bastante, é isso? Ou estou maduro bastante, estou maduro o suficiente para saber de fato o que aconteceu ali aquela noite. Hoje sou parte de um terreiro e descobri que, na real, era apenas um egum atormentado. Bom, Ana, me desculpe se esse não foi um dos melhores relatos ou se você vai ler. E desculpa pelos erros de escrita. Eu tenho outros relatos que penso em mandar se caso esse for pro ar. Lembrando que podemos ser tudo o que sonhamos e alcançamos aquilo que sonhamos. Ou alcançarmos aquilo que sonhamos. Beijo no coração de vocês. Um beijo pra você, muito obrigada. Mas peraí, primeiro, por que essa vizinha invadiu a casa pra revirar tudo e roubou? Ela era tipo usuária de droga, tava atrás de coisa pra vender, pra conseguir dinheiro. Ela tinha algum tipo de rixa com a sua mãe, com o seu pai. Por que a mãe fez isso? Menina, não sei. Revirou a casa, roubou coisa, fez bagunça. Né? Olha lá, a filha de uma vizinha da fazenda entrou na casa e fez... Aí, do nada, depois desse acontecimento, parece que pela primeira vez a mãe recebeu uma entidade, um egum, né? Um espírito que falou que era o diabo, para assustar, provavelmente, que falou que estava na bebida. Até aí, tudo bem, alguma coisa ali, né? Tava por ali, se aproveitou. Se aproveitou. Será que esse espírito tava por ali e conseguiu acessar ela porque no momento em que ela viu aquela situação da casa, ela baixou a vibração, ficou triste, ficou brava e isso permitiu que aquele ser aleatório que tava ali entrasse nela e falasse isso pro pai dela, pro pai dele, pro marido dela. Não sei, foi isso? Deixem suas opiniões sempre com respeito. E vamos para o próximo relato. Deixa eu só ver se tá tudo certo aqui. Ok. Onde foram parar as minhas chaves? Eita lá as coisas que somem. Olá, Ana Paula, Matheus e inscritos do canal. Já enviei outros relatos que foram lidos na doce voz da linda Ana Paula. Ai, obrigada. Aviso que não terá nomes neste relato e se tiver já vai estar trocado. Revisei o relato, mas peço desculpa se ficou muito longo. Longo nada, curto. E se estiver com algum erro. Bom, eu sou uma mulher solteira, 51 anos, sem filhos, que mora com a senhora minha mãe. Ela é lúcida e faz todos os seus afazeres, como dirigir, cozinhar e por aí vai.
com a idade de 72 anos. Ela tem 72. Essa introdução é para um melhor entendimento dos fatos. Temos várias chaves que ficam no porta-chaves, penduradas na área de serviço da casa, pois é mais fácil. Caso a gente precise sair, tá perto da porta que tem acesso à rua. Uma da área de serviço e outra que abre um pequeno portão que dá para a rua. Temos várias cópias dessa chave. Uma em especial, minha mãe gosta bastante, pois o seu chaveiro, que contém as chaves da área de serviço e portão, tem um formato de coração pequeno, de aço, com o nome da minha mãe escrito nele. Exemplo, o nome dela, supondo assim que fosse Maria, tá escrito lá, tipo um coraçãozinho escrito Maria. É um chaveiro pequeno e um belo dia, mais ou menos um mês atrás, o chaveiro do coração sumiu e ficamos pensativos. Eu não havia pego e nem ela, pois quando voltamos da rua a gente pendura o chaveiro no porta-chaves. Procuramos no carro, reviramos esse carro e nada. Procuramos em todas as bolsas, sacolas plásticas de supermercado, debaixo das camas, dos móveis e por aí vai. Me dei por vencida e esqueci do assunto. Há mais ou menos uma semana atrás, me deu uma intuição de olhar o chaveiro novamente, onde a gente pendura as chaves da casa. E estava lá, como se nunca tivesse sumido. Perguntei na mesma hora: mãe, foi a senhora que encontrou as chaves e o chaveiro do coração? Ela respondeu que não, nunca mais tinha visto essas chaves. Eu realmente não sei o que acontece aqui em casa. A chave apareceu do nada. Foi bom, mas me deixou com uma dúvida. Onde essas chaves estavam nesse meio tempo? E como reapareceram sozinhas no mesmo lugar, no lugar de origem? Tem também um caso que ocorreu esse ano, que é uma tesoura de costura antiga da minha mãe, que sumiu. Eu não sou de mexer nos objetos dela, pois eu tenho várias outras tesouras aqui, não tinha que pegar a dela. Ela ficou muito triste, pois gostava daquela tesoura, apesar de ser uma tesoura antiga. Compramos outra, mas essa nunca mais apareceu, apesar de procurarmos pela casa toda. E não é uma casa grande, não. Fica na zona urbana, pois vejo alguns relatos de inscritos que objetos somem em sítios ou fazendas, mas na zona urbana também acontece muita coisa misteriosa. Desculpe pelo meu relato ficar imenso, imagina, é curto. Eu agradeço muito se puder contar. Um forte abraço a todos os inscritos do canal Assombrado. Atenciosamente, Fulana. PS, o chaveiro é novo e foi feito, pois contribuí para um tipo de ajuda com uma instituição católica que quem contribuísse com um valor mínimo ou que pudesse, um valor que pudesse, eles enviavam esse tal chaveiro. Eu não lembro o ano que compramos, mas faz tempo e nunca tinha acontecido nada parecido antes. Obrigada. Um chaveiro foi feito? Como assim? O chaveiro é novo e foi feito. Feito à mão? Não sei. Feito pra ela? Sei lá. Bom, mais um caso desse tipo que a gente já conhece muito aqui no canal, né? E que acho que já aconteceu com todo mundo. É um mistério. As coisas somem, reaparecem em lugares que a gente já cansou de procurar e ninguém acha. Ou aparecem em lugares que seriam impossíveis, somem por um período, voltam, e como aquele caso da colher, né, que a pessoa estava contando aqui, que sumiu e apareceu ainda suja de uma outra coisa que eles não costumavam usar aquela colher para isso, ninguém na casa usou. Outros que somem e não aparecem mais, que nem a tesoura. É o que eu penso, será que ela desmaterializa de uma casa e materializa em outra? E aí isso explica os objetos que também aparecem sem ter explicação? Porque tem os que desaparecem e tem os que aparecem. Você vê um negócio lá na sua casa e fala, mas de onde que é isso? Não é meu? Não é de ninguém? Como que apareceu aqui? Será que é porque sumiu da casa de outra pessoa? Mas qual é o objetivo? Ou isso acontece aleatoriamente por falhas na Matrix? Pensem nisso e deixem suas opiniões.
Vamos para o próximo relato, que é: eu vi a lua gigante. Olha, eu também, quando tem as luas, as superluas assim, mas vamos ver, isso aqui deve ser diferente. Olá, Aninha, esse é o segundo relato que eu envio. Eu sou fã do canal e acompanho desde 2018. Essa é uma das poucas experiências estranhas que tive na minha vida e quero compartilhar com vocês, assombrados. Pesquisando pelos fóruns da internet, encontrei pessoas que presenciaram a mesma coisa, mas que também não acharam explicação para tal fato. Se foi um delírio coletivo ou ilusão de ótica, seja lá o que for, hoje sei que é fisicamente impossível. Eu tinha por volta de 11 anos na época. Meus pais sempre iam passar os finais de semana no sítio, na casa de parentes, para jantar, jogar conversa fora, sabe? Típico de família do interior. Eu, como toda criança, não parava quieto, é um moço que nos conta. Não parava quieto, aproveitava a pouca liberdade que não tinha na cidade grande, né? Pra correr, brincar, andar de bicicleta pelos quintais. As casas eram próximas umas das outras e todo mundo se conhecia. Então eu ficava indo e vindo de bicicleta de um lugar pro outro. Então foi aí que em uma dessas voltas eu acabei me deparando com ela. A lua gigante. Eu não sei bem como tudo aconteceu. Eu estava sozinho na estrada e meio afastado da casa da minha tia. Eu lembro de parar no meio da estrada e simplesmente ficar imóvel, olhando para a lua. Mas não era qualquer lua, Ana. Ela era brilhante, emitia uma luz de cor forte e amarelada. Parecia se chocar com a terra, de tão próximo que ela estava. Eu conseguia ver cada cratera em sua superfície. Uma parte se mostrava no céu e a outra metade se escondia no horizonte. Ao mesmo tempo que era lindo, era também assustador. Eu fiquei deslumbrado vendo aquilo, como se o tempo tivesse parado ao meu redor. Foi quando a minha mãe gritou da casa da minha tia, me tirando daquele transe. Como eu era muito criança na época, eu não dei tanta importância para esse ocorrido. Eu lembro de até comentar com as pessoas ali presentes o quanto a lua estava bonita aquele dia, mas eles não pareciam tão admirados quanto eu. Como se eles não estivessem vendo a mesma coisa, sabe? Ninguém comentava sobre a lua estar tão gigante assim. Com o passar do tempo, isso acabou caindo no meu imaginário e para mim não passou de um sonho. Já li várias matérias sobre ilusão de ótica da lua. Procurei fotos da lua em diferentes ângulos, mas nada se compara com o que eu vi aquele dia. Ela era muito maior que o natural. Procurando por fóruns na internet, encontrei relatos de pessoas em diferentes lugares do mundo que também tiveram essa mesma visão, em contextos diferentes, em datas e horários diferentes. Foram experiências coletivas e ao mesmo tempo individuais, né? Para cada um ali. Nada se encaixa, sabe? Mas uma coisa é certa, a lua gigante apareceu para nós. Esse foi o meu relato, Aninha. Espero que tenha gostado. Manda um beijo para minha irmã, ela adora os seus vídeos e não perdemos um. Um beijo para você, muito obrigada, e um beijo para sua irmã. Interessante esse negócio de lua gigante assim, eu nunca vi não. Mas o que será que acontece? Será que você é levado a sua percepção dela? Tipo, você recebe um zoom da lua? E por que a lua? Existe uma mudança na percepção? Porque eu até poderia falar, era um outro objeto que ele estava vendo, que ele achou que era a lua, mas ele relata até as crateras da lua, então era a própria lua mesmo. É que era criança, né? Não ia analisar a questão, tipo, voltar pra ver, chamar alguém pra olhar, analisar outras coisas, né? No momento. Mas peraí, se você que tá assistindo já teve uma experiência parecida, já viu a lua gigante, assim, fora do comum, conta o seu relato pra gente. Minha mãe conta que uma vez, não foi zoom, não foi lua, nada disso, mas foi algo interessante, que ela falou que tava lá no meio do cafezal, catando lá os cafezinhos dela, era criança também, e aí de repente ela olhou assim as folhas do cafezal, dos pés de café, e eles estavam muito mais vibrantes,
mais verdes e chegava até a brilhar as folhas. Tipo, mudou, ficou muito mais atraente, mais bonito, mais vívido, as cores e tudo mais daquela imagem que ela estava vendo. Aí disse que ela parou, eu falei, nossa, mas como ficou bonito, né? E tal, e depois, acredito que ficou alguns segundos assim, e depois voltou ao normal, né? Uma folha normal assim. Mas teve esse upgrade na visão. Será que isso acontece na nossa cabeça? Tem algum ajustezinho? Será que nós somos robôs? Um ajuste na visão, no cérebro, que permite a gente mudar ver em 4K, entendeu? De repente, um zoom na lua, um 4K e assim também como às vezes tem uma falhada, porque meu irmão já contou uma vez de ele tá olhando alguma coisa e tem umas falhas na imagem, como uma televisão que os pixels dão uma falhada, sabe? E aí, não sei, isso pode ser sim um problema na visão, um ponto no cérebro de sei lá o que, né? Que dá né? A falha até se a gente pode pensar, né? Ai, falhou, algum problema na visão. Mas a melhora na visão... Alguém já passou por algo assim? Conta o relato pra gente, por favor, pra mim, que seja, né? Interessante, interessante. Deixem suas opiniões também, com respeito. E vamos para o último relato de hoje, que é Livramento de Deus. Olá, Ana, eu me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana, pois não será necessário citar nomes na história a seguir. Sou muito fã do seu canal e há mais de 4 anos os relatos me entretêm na hora do café da manhã. A situação que será exposta aconteceu com um tio meu em uma viagem de carro. O relato é curto, mas é surpreendente. Pelo menos eu achei. Vamos lá. Um abraço, Ana. Beijo pra você. Vamos ver. O meu tio estava voltando da cidade vizinha quando seu carro, um Gol GTI, famoso Gol quadradinho, eu lembro dele, meu pai tinha, começou a dar defeito e parou na estrada. Por sorte, perto de uma oficina mecânica. O conserto demorou alguns minutos, pois era um problema pequeno, e assim que tudo foi resolvido, ele seguiu viagem. Ana, pasme. Alguns poucos quilômetros à frente, o meu tio se deparou com uma cena grotesca. Um carro estava pegando fogo em um terreno na beira da pista. Como meu tio não sabia o que era, ele só seguiu viagem normalmente. Mais tarde, naquele mesmo dia, a situação ocorreu de tarde. Aí contaram para ele que um senhor e sua esposa haviam sido assassinados e queimados dentro do carro. Ana, o sobrenatural do caso é o fato de que se o carro não tivesse dado defeito, o meu tio teria visto toda a cena do acontecido. Coisa que teria marcado o seu psicológico e colocado sua vida em risco também, pois monstros que fazem isso não deixam testemunhas. Enfim, ele só tem a agradecer pelo livramento divino. Esse foi o relato, Ana, muito obrigada por ler. Um beijo pra você, muito obrigada. Tem muitas dessas histórias. A gente tem, inclusive, aqui no canal, coisas que você... pequenos atrasos, problemas que dão no carro e te atrasam um pouco de sair. E aí, lá na frente, você vai ver que fala, nossa, se isso não tivesse acontecido, se eu não tivesse dado esse atraso de minutos, eu poderia estar no meio disso daqui, né? De coisas assim. E talvez atrasos, coisas que aconteçam que a gente nunca vai saber no meio de onde a gente poderia estar, né? Se não tivesse atrasado. Também em relação não só de carro, mas a pé, a gente tem vários relatos assim. Tem alguns relatos assim aqui no canal e coisas assim que eu falo que da minha vida mesmo, que aconteceram. Por exemplo, se eu tivesse dado lado para um atraso uma vez que ia acontecer na minha vida, vamos dizer assim, aconteceu algo que era para atrasar,
mas a gente quis acelerar a questão. Era para dar uma atrasadinha da situação ali, mas não, vamos. E aí chegou ali na frente, o carro bateu. E eu entendi que se eu tivesse dado tempo pro atraso que estava acontecendo, se a gente tivesse dado tempo para esse atraso, o carro não bateria. Não teria batido o carro ali na frente. Não foi meu carro, não foi nada disso, mas eram os amigos que a gente tava. Não foi nada grave, não aconteceu nada com ninguém. Foi algo pequeno, mas bateu. Mas injuriou ali o carro, né? Amassou ali um pouquinho do lado. Mas eu lembro desse atrasinho que estava acontecendo e a gente quis acelerar. Então, hoje eu penso, às vezes a gente fica, meu Deus, agora eu vou chegar atrasada, aconteceu tal coisa e fica maldizendo aquilo. Às vezes não, às vezes é alguma coisinha que tá te segurando. Espera um pouquinho, sabe? Depois você vai, deixa passar aquilo. Coisas assim. Então eu falo que tudo tem um propósito, tudo tem um quê, e vamos tentar entender isso, né? Falar, tudo bem, se atrasou, talvez tenha um motivo e talvez a gente nunca saiba qual seja esse motivo, né? E talvez a gente descubra como ele. Fala, tá vendo? Se eu tivesse ido, tal coisa tinha acontecido comigo. Então, aí a gente sabe que foi um livramento. Mas eu acredito que a gente passa por vários livramentos que a gente nem se dá conta que é um livramento. Né? Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Se tem uma história para contar, envie o seu relato pra gente. E se for comentar, que seja sempre com respeito. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui. Tchau, tchau.